Olá, meu caro estudante, minha cara estudante, seja bem-vindo ao Estudo Fácil, o projeto que vai te ensinar a ser um estudante melhor. Esse aqui é o nosso vlog, que é um formato mais direto, com menos cortes, que a gente tenta colocar todo santo dia. A partir desse momento, a gente vai tentar colocar todo santo dia aqui. E ele é relacionado com as dúvidas que saem dos nossos grupos do Telegram, do nosso canal do Telegram também. Então tudo que sai desses grupos do Telegram nós colocamos aqui no vlog para tentar sanar algumas dúvidas muito bacanas que saem lá. E aqui eu coloco de forma para atingir mais pessoas e também para explicar melhor essas dúvidas para os nossos membros do Telegram. Se você não participa do nosso grupo do Telegram, da nossa comunidade de estudo do Telegram, onde nós te damos dicas exclusivas, lives exclusivas, toda semana tem uma live exclusiva só para membros, já vai aqui nos comentários, já coloca o seu... clica aqui no comentário, clica aqui na descrição e entra na nossa comunidade. É muito simples, é muito fácil. Eu coloquei aqui, eu separei aqui algumas dúvidas, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá. Hoje eu queria falar um pouco sobre... Cadê? Opa. Sono. Cara, na verdade essa dúvida ela não veio do grupo especificamente. Eu tenho uma consultoria com alguns alunos que participam também do grupo e alguns deles não gostam de colocar as dúvidas ali no grupo, tem um pouco de vergonha e acabam colocando a dúvida no privado. Você pode fazer isso também, não tem problema nenhum. A gente sempre tenta responder o máximo de dúvidas possíveis. E uma dúvida que ele chegou foi assim: cara, eu não tenho muito tempo para estudar e eu durmo muito mal. Eu tenho assim, não é que eu seja muito ocupado, mas eu durmo muito mal e eu não consigo me organizar direito. E eu acabo acordando e tendo durante a noite, não durmo muito bem durante a noite e tudo mais. E aí eu queria falar um pouco sobre sono. Eu falei pra ele, expliquei lá o que que pode ser feito e tem como ser feito de forma bem simples, na verdade. Mas eu queria trazer esse tema aqui um pouco para vocês ficarem um pouco mais antenados sobre isso. Muitos estudantes têm problema com sono. O meu exemplo, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular pela primeira vez, eu era uma máquina de estudar. Porém, eu era uma máquina de estudar sem planejamento nenhum. Eu consegui atingir bons resultados através do volume. Eu estudava muito, eu estudava mais de, acho que 15 horas por dia, sem brincadeira, eu estudava tudo isso. Porque eu ia pro colégio de manhã, fazia cursinho à tarde até de noite, estudava ainda de noite em casa, então era assim, uma loucura mesmo. Eu estudava mais de 15 horas por dia e eu não tinha descanso mesmo. Não tinha domingo, não tinha sábado pra mim. No sábado era o dia que eu mais estudava porque eu ficava no cursinho até 8 horas da noite e ainda tinha que estudar quando eu chegava em casa. Então assim, nesse período eu criei uma espécie de síndrome de sono. Eu dormia muito pouco e isso me afetou muito durante o tempo vindouro, entendeu? Até pouco tempo atrás, na verdade, eu tinha muito problema com sono. Eu durmo pouco. Eu tendo a dormir pouco. O que acontece comigo? Eu durmo pouco, mas tem um dia que eu preciso tirar pra dormir, cara. E aí eu fui pesquisar sobre isso, sobre por que isso acontece, por que isso tá acontecendo, por que eu preciso desse sono. Então eu fui acabar pesquisar sobre isso. Aí o que foi que eu descobri no meu estudo sobre isso, sobre o sono? Nós temos que entender o sono por ciclos, não pela noite dormida em si. O sono é dividido em ciclos, tá? Em torno de 4 a 5 ciclos de 90 minutos durante a noite. E esse ciclo ele tem várias etapas. Eu não vou entrar muito nesse ponto das etapas aqui, porque isso daí é um pouco mais complexo. Eu vou falar isso em outro momento, tá? Mas se você já assina o canal, vamos falar sobre isso sim. Então já assina o canal e ativa as notificações, tá? Então, eu comecei a perceber que tinha pontos que eu acordava durante a noite. Então quando alguém me chamava, alguém me acordava, eu acordava de boa, beleza. Mas tinha horas que eu acordava destruído realmente, com dor de cabeça, desorientado. E aí tu já acorda mal, tu já acorda muito mal. Por que isso acontece? Porque existem pontos do teu ciclo que a gente chama de pontos profundos e sono REM, que é o Rapid Eye Movement, isso.
que é quando é uma fase do sono em que você está num sono muito profundo. E quando você é acordado nesse ponto, demanda muita energia para você sair desse sono profundo e voltar para um estado de lucidez. Então, por isso que você acaba acordando com dor de cabeça, desorientado, porque é um pico de energia muito rápido e o seu cérebro não está preparado para isso. E aí nas minhas pesquisas, eu comecei a perceber que o seu sono ele tem que ser programado. Então, por exemplo, se você vai ser acordado ou vai acordar 6 horas da manhã, você tem que programar o seu sono para um horário. Você tem que dormir num horário específico para você não correr o risco, ou pelo menos diminuir o risco de acordar num ciclo de sono profundo, certo? E aí o que acontece? Ainda mais nessa pesquisa eu descobri que o importante não é quantas horas você dorme por dia ou pela noite, as 8 horas, nem sei, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, durmo 6 horas hoje, mas tem gente que dorme 5, tem gente que dorme 4, tem gente que dorme 10, tem gente que dorme 8. O ideal é você ter na semana, ou seja, em 7 dias, 35 ciclos de sono. 35 ciclos de sono de 90 minutos. Ou seja, comece a contar pela semana. Se na semana você tem 35 minutos de sono por dia, desculpa, se na semana você tem que ter 35 ciclos, o que acontece é que você vai ter que ter, em média, 5 ciclos por dia. 5 ciclos por dia. Só que 5 ciclos por dia, numa noite, se colocar numa noite só, dá 7 horas e meia. Tá? Se for em média de 90 minutos. Isso varia um pouco porque também varia de 90 a 120, mas depende de cada pessoa. Tô colocando aqui num modo geral, numa média geral. Então, dormir 35 horas ou 35 ciclos por semana dá em média 5 ciclos por dia. Se você não tem tempo ou não consegue dormir durante a noite toda 8 horas, eu, por exemplo, não consigo dormir 8 horas. Na verdade eu não consigo, eu não tenho tempo para dormir 8 horas, meu planejamento é de 6 horas. Mas durante a noite eu durmo 6, mas durante o dia eu tiro pequenos cochilos para complementar esse ciclo. E aí eu faço 1/3 de ciclo, que no caso é meia hora. A gente não aconselha, ou você faz 1/3 de ciclo, ou você faz um ciclo inteiro. Você não pode fazer 1 hora, por exemplo, 2/3. Por quê? Porque se você fizer meia hora, você vai acordar no meio do sono profundo. Entende? Então faça um ciclo de meia hora, assim, 1/3 de ciclo de meia hora. Pô, bacana, aí eu já tenho uma aliviada. Então eu complemento esses ciclos, tento chegar na complementação desses 35 na semana durante um tempo. Aí, por exemplo, eu tenho o sábado eu tenho de descanso, eu tiro o sábado pro descanso. Nesse sábado eu complemento meus ciclos. Então, eu já consegui acostumar meu relógio biológico para no sábado eu complementar meus ciclos de sono. E aí eu bato meus 35 ciclos durante a semana. O que acontece é que no começo é um pouco difícil você começar a realmente entender como funciona o sono e começar a monitorar o seu sono. Realmente é um pouco mais complicado no começo. Porém, depois que você se acostuma, você percebe que o seu rendimento já aumenta muito. Passei essa técnica, ela é muito mais aprofundada do que isso. Eu necessitaria de pelo menos 2 horas inteiras de consultoria ou então de vídeo, de seminário, para realmente explicar só essa parte do sono. Então é muito profundo mesmo. Mas só entender isso já vai te fazer dar um start, já vai te fazer realmente dar uma mudança na parte do seu sono. Por que eu falo isso? Porque muitos alunos meus começaram a aplicar essas técnicas de sono, de contagem de sono, ou simplesmente começaram a entender que o sono funciona em ciclos e melhoraram 90% do seu sono nesse período de 1 semana, 2 semanas, que é o período de adaptação, certo? Essa é a dica que eu queria dar para você. Comece a entender os ciclos. Se você quiser que a gente aprofunde um pouco mais sobre isso, lá no nosso Telegram, nas lives exclusivas que nós lançamos toda segunda-feira. Como funcionam essas lives exclusivas? Você entra no nosso Telegram, nosso grupo, na nossa comunidade Telegram, participa lá. Toda segunda-feira nós vamos fazer lives. E dentro dessas lives, tem em torno de 40 a 1h30 mais ou menos, a gente aprofunda muito mais esses objetivos, essas situações. Então você entra no Telegram, toda segunda-feira, 40 minutos antes, eu disponibilizo o link, 40 ou
30 minutos antes eu disponibilizo o link da live, só para o grupo. Então você entra, já participa das lives, e lá também eu dou vídeos diários exclusivos para o grupo, dicas para o grupo também. Então a gente está começando a montar essa equipe. Eu já tenho 2 grupos, tá, do Telegram. Eu já estou no segundo, o primeiro já lotou, porque eu preciso ter uma quantidade máxima de estudantes nesse grupo, e eu consegui abrir mais um grupo, e tem uma quantidade que, se chegar disso, eu não vou abrir, vou fechar o link e não vai poder mais entrar, tá? Mas aí no futuro eu não sei quando eu vou poder criar um outro grupo do Telegram, porque demanda uma certa quantidade de tempo eu cuidar desses grupos. E minha vida aqui é muito corrida. Eu tenho um bebê pequeno em casa, eu trabalho fora também, então assim, corre. Mas com a ajuda da boa organização eu realmente consigo fazer algumas coisas, mas eu tenho uma limitação por enquanto eu não consigo colocar um outro grupo, por exemplo. Então, se você quiser participar, o momento é agora. Clica nesse link e já entra no nosso grupo, tá ok? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Anchor, nosso podcast muito bacana, tem link aqui na descrição também. Ou escuta o nosso podcast, que tá muito legal, a gente aprofunda também muito mais coisas, é muito mais profundo que aqui, por exemplo, o YouTube. Então, desde já, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.